Boa tarde, moçada. Beleza? Vamos dar continuidade, então, à teoria marxista, que depois a gente vai acompanhar na live também. Na última aula nós vimos sobre materialismo, economia, e dá para a gente, então, entender como, e em história também, né? Dá para vocês verem esse processo todo de Karl Marx e Engels. E aqui eu peguei uma parte bacana que dá para entender, muito, muito tranquilo, e eu fico empolgado com esse assunto, vocês sabem, que é um assunto que me chama muita atenção, o caso de ser tão contemporâneo, mas ainda assim eu reafirmo que foi escrito para a época, mas não deixa de ser muito interessante nós analisarmos criteriosamente esse processo do dinamismo capitalista, né, que é o capitalismo, pela ótica então de Karl Marx e Engels. Eu fiz mais umas anotações aqui, para depois eu ler uma parte para vocês que eu acho extremamente interessante. No caso, a dialética marxista, ele coloca da seguinte maneira: a análise que Marx faz da sociedade capitalista. Primeiro ele diz o seguinte, então prestem atenção, uma análise que Karl Marx faz da sociedade capitalista. Segundo ele, é preciso entender o que são e como são as organizações das forças produtivas. Então, ele vai então colocar alguns itens. Ele põe como são essas organizações, né? Então ele põe assim, ó, as relações e os meios de produção, noção de mercadoria, valor de uso e valor de troca. Então prestem atenção, nessas organizações produtivas, segundo ele, nós temos que entender as relações que existem e os meios de produção. Então existe então uma relação com os meios de produção. Nós temos que ter e entender noção de mercadoria, valor de uso e valor de troca. Isso me dá uma referência de quê? De que é uma análise desse momento aonde o capitalismo ele está em ascensão. E isso eu estou falando, quer ver, eu tinha deixado aqui, eu estou falando entre séculos, deixa eu pegar aqui, entre século XVIII e XIX, aonde ele começa a fazer toda essa análise em detrimento de tudo que está acontecendo. Aí, todos esses acontecimentos, essas renovações tecnológicas que estão ocorrendo, logo depois Karl Marx vem, e antes dele ainda tem o socialismo utópico, depois vem o anarquismo e o socialismo científico, então ele está fazendo uma análise geral, tá? Aí ele então fala assim, ó, capitalismo e trabalho. Aí, segundo ele, uma vez que a sociedade ela é estruturada de acordo com a organização da produção, quando as forças produtivas elas aumentam ou mudam, a sociedade muda também. Tem um outro, deixa eu ver se eu consigo me lembrar,
que vai dizer que o que determina, no capitalismo, o que determina o nosso pensamento é a matéria. Então, a matéria que determina o nosso pensamento, e não o nosso pensamento que determina a matéria. Por isso é que ele faz essa análise. Eu acho isso forte demais, imagino que vocês também acham, mas se nós analisarmos criteriosamente, por isso que ele é tão contemporâneo, porque se hoje nós formos analisarmos no ápice, que é o capitalismo, nós vamos nos pegar da mesma maneira. Então, quando aumentam as forças produtivas ou elas mudam, a sociedade também muda, tá? Então, para analisar esse modo de produção capitalista, ele vai escrever uma obra que, no caso, é o Capital, tá? Enquanto ele está falando da sociedade toda, analisando sobre a sociedade e meu Deus, o socialismo científico, aí ele vai falar sobre o Manifesto Comunista, tá? Que aí ele vai levar sobre o proletariado, tá? Aí no Capital ele vai fazer uma análise dessa produção capitalista. Nessa obra ele faz o quê? A ideia de mercadoria como forma básica de modelo de produção. Então, a ideia de mercadoria como forma básica do modelo de produção. Aí, o que é essa mercadoria? Segundo ele, a mercadoria tem valor. Aí ele põe assim, valor de utilidade, que é o quê? O valor de uso. Essa utilidade também tem que ser analisado para a sociedade, porque ela vai permitir troca, que ele dá o nome de valor de troca. Então tem o valor de uso, que é a utilidade que tem, e a utilidade que é para a sociedade, que vai permitir a troca, que é o valor de troca. E ainda ele continua que na sociedade capitalista, inclusive o trabalho é valor de troca. Troca pelo quê? Vocês devem estar analisando, obviamente, o quê? O numerário, o dinheiro. Só que aí a gente ainda encontra, ou seja, ele encontra ainda outra problemática quando ele vê isso. Porque ele vai falar que o trabalho, o trabalho é um instrumento de perpetuação da desigualdade social no capitalismo. Que ele vai falar que isso é em referência a quê? É em referência à mais-valia. Aí vocês ficam, às vezes, se perguntando o que seria essa mais-valia. A mais-valia é o seguinte, como o trabalho é muitas vezes superior ao valor pago ao trabalhador, gera-se, então, essa mais-valia. Que ela fica o quê? De posse do empresário capitalista que lhe garante o lucro. Então, ou seja, eu vendo a minha mão de obra num valor muito abaixo que da própria mercadoria. E quem vai obter o lucro é o empresário, é o dono do capital. Isso que seria a mais-valia. E você pensa, o cara trazendo isso para uma sociedade, era uma sociedade que o capitalismo está em ascensão e o proletariado todo sofrendo por tudo isso. Aí é claro, ele vai tentar trazer para o povo que tem que haver uma luta. E o trabalho também, ele além de extenuante, é alienado. Por quê? Porque o trabalhador não reconhece o produto de seu trabalho.
ele não tem consciência de todo o processo. E depois, então, eu vou até mostrar uma charge para vocês e vou falar também que Karl Marx e Engels, na obra Na Ideologia Alemã, eles vão classificar o desenvolvimento da sociedade em estágios. Que esses estágios, então, seriam em 5 estágios, que vale demais a pena a gente comentar, tá? Então, até a live. Um abraço.